Fala, galera! Seja você bem-vindo ao canal. Vamos falar sobre, como você já sabe, meu nome é Leandro Lestar e hoje a gente está aqui para poder falar sobre a nossa segunda aula relacionada aos ensinamentos do profeta Russell Nelson. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre apoiar os profetas. E por que apoiar os profetas é tão importante? Então, se você gosta de comentar sobre esse assunto, se você gosta de falar sobre esse assunto, gosta de aprender sobre isso, não esqueça de dar sua curtida, seu like aí embaixo e de compartilhar com seus amigos. Isso é bem importante para o YouTube, beleza? Para que o YouTube possa ver esse vídeo aqui como uma coisa relevante aí para a galera, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto de hoje. Eu trouxe algumas verdades bem importantes para que a gente possa comentar. E eu tive a chance de pegar isso realmente do discurso do presidente Nelson. E ele começa, na verdade, esse discurso. Ele deu esse discurso em outubro de 2014. E nessa época, eles tinham acabado de apoiar Thomas S. Monson como profeta. E tinha sido cantado o hino Graças Damos a Deus por um Profeta e tudo mais. E aí ele fez uma pergunta sobre esse hino. E ele perguntou: será que realmente a gente entende o que significa Graças Damos a Deus por um Profeta? O que realmente isso significa, né? O que significa nós termos um profeta? E por que nós precisamos ser gratos ao Senhor por termos um profeta? Então ele começou esse discurso falando sobre esse assunto e perguntando isso para as pessoas. E lá em Doutrina e Convênios 21, versículo 4 a 6, eu acho que nós temos uma resposta aqui para essa pergunta que ele fez. Porque ele falou o seguinte: portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir, à medida que ele os receber. Falando do profeta Joseph na época, né? Andando em toda a santidade diante de mim. Pois suas palavras recebereis como de minha boca, com toda a paciência e com toda a fé. Porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Galera, olha só então o que nós podemos entender desses versículos aqui de Doutrina e Convênios. Que ele fala que ele transmitiria tudo o que o Senhor passaria para ele à medida que ele recebesse as coisas do Senhor. E que ele andaria em santidade diante de Deus. E olha que interessante isso, pois suas palavras, as palavras dos profetas, elas seriam recebidas como de minha própria boca, ou seja, como se fosse da boca do Salvador. Ele deu algumas bênçãos para aqueles que seguem as palavras dos profetas. As portas do inferno não prevalecerão contra vós. Nós teremos uma proteção do Senhor, à medida que nós ouvimos as palavras dos profetas. O Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas. Os poderes das trevas serão afastados de nossa presença. E fará tremerem também os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Ou seja, tudo, então, seria em decorrência desse apoio que nós damos aos profetas. E aí a gente entra numa pergunta aqui. De que maneira nós realmente apoiamos o profeta? O que significa apoiar? Dar um tipo de suporte ao profeta, aos líderes da igreja. Quando apoiamos os profetas e outros líderes, invocamos o que é chamado a lei do comum acordo. E ele fala um pouquinho sobre essa lei também nesse discurso. E ele fala o seguinte: você e eu não votamos nos líderes da igreja. Então, isso é uma coisa interessante, né? Para você que está ouvindo essa aula aqui e não é membro da igreja, não conhece tanto sobre a igreja, na igreja nós não votamos nos líderes. Os líderes são escolhidos por revelação do Senhor. E esses líderes, então, eles são escolhidos por essa inspiração do Senhor, e eles são apoiados pelos membros da igreja. E os membros da igreja, na verdade, normalmente eles levantam o braço direito, em sinal de apoio a esse líder, demonstrando que realmente vai dar um suporte para essa pessoa. Então,
nós não votamos nos líderes da igreja em nenhum nível, seja de bispo, seja de presidente da estaca, seja de profeta, seja lá o que for. Mas temos sim o privilégio de apoiá-los. Então, essa lei do comum acordo que existe na igreja, então toda vez que um líder ou uma pessoa recebe um chamado na igreja, nós somos convidados a levantar o braço direito em sinal de apoio ao chamado que aquela pessoa recebeu. Então, nós temos o privilégio de apoiar os líderes que são chamados. Então, ele fala aqui também sobre como nós podemos apoiar. Nós precisamos apoiar em obras e em verdade. Ou seja, em verdade, porque não adianta querer apoiar falsamente, né? Não adianta eu querer só apoiar da boca para fora. Realmente, quando a gente fala de apoiar, é dar um suporte, prover suporte para aquela pessoa. E para isso, por isso que ele fala de obras, nós precisamos, então, mostrar fazendo alguma coisa. Ou seja, nós precisamos mostrar atitudes que vão desenvolver aquela pessoa no chamado que ela foi chamada. O elder George Albert Smith, ele falou o seguinte: a obrigação que assumimos quando erguemos a mão é extremamente sagrada. Eu não sei se você parou já para pensar sobre isso, né? Você já pensou, poxa, mas que coisa estranha, né? Todo domingo a gente tem que levantar o braço direito quando a gente vê alguém sendo chamado para algum cargo, alguma coisa assim. Mas será que a gente já parou para pensar o quão sagrado é esse ato de levantar a mão, o braço direito para apoiar a pessoa? Isso não significa que seguiremos tranquilamente o nosso caminho, confiantes de que o profeta do Senhor vai dirigir essa obra, mas significa que vamos defendê-lo e vamos apoiá-lo, que vamos orar por ele, que vamos defender seu bom nome e que vamos esforçar-nos para cumprir suas instruções, conforme o Senhor o orientar. Olha que interessante, não somente para o profeta, mas quando os líderes são chamados, nós levantamos o braço direito, né, indicando que vamos defendê-lo, apoiá-lo, que vamos orar por essa pessoa, que vamos defender o seu bom nome e que vamos nos esforçar para cumprir as suas instruções, assim quando o Senhor o orientar. É claro, isso estou falando do profeta, mas a gente pode aplicar algumas coisas também a lideranças quando são chamadas, ok? Mas que possamos pensar sobre isso, né? Eu não sei se você já tinha pensado sobre esse assunto, o quão sagrado que é você levantar o braço direito em sinal de apoio, principalmente a profetas ou líderes, né, como bispos ou presidente da estaca, que vão realmente guiar a igreja no lugar onde você está ou na sua ala e tudo mais. Então, se há algo na restauração, ou melhor, se há algo que a restauração fez, foi derrubar o mito antiquado de que Deus não fala mais aos seus filhos. Isso é bem claro para a gente, né? Na verdade, a restauração começou ali com a primeira visão de Joseph Smith recebendo a visita de Deus, o Pai, o Filho Jesus Cristo, dando instruções para o jovem Joseph Smith ali. Então, esse mito de que Deus não falava com os homens, ele foi derrubado assim que o processo da restauração começou. E lá em Doutrina e Convênios 1:38, que é uma sessão ditada por Jesus Cristo, fala o seguinte: o que eu, Senhor, disse, está dito, e não me desculpo. E ainda que passe os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida. Galera, ainda que passe o céu e a terra, as palavras do Senhor não passarão. Elas serão todas cumpridas. Seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Como que essa promessa ela pode ser confortante para você? Então pense um pouquinho sobre isso. Como é que essa promessa, sabendo de que o que o Senhor disse não vai passar e que vai ser cumprido, seja pela boca dele, ou seja pela boca dos seus servos, os profetas, como é que essa promessa pode ser confortante para a sua vida? Pense um pouquinho sobre isso e pode comentar aqui embaixo nos comentários, beleza?
O chamado de 15 homens ao santo apostolado nos traz grande proteção como membros da igreja. Por quê? Por que será que esse chamado de 15 homens, que é a primeira presidência, mais os 12 apóstolos, por que esse chamado desses 15 homens nos traz grande proteção como membros da igreja? Eu peguei algumas ideias aqui do discurso dele. Ele falou o seguinte: porque as decisões desses líderes precisam ser unânimes. Imagina, são 15 homens diferentes, com ideias diferentes, são homens inteligentíssimos também, mas que precisam ser unânimes em suas decisões. Consegue imaginar como o Espírito deve se mover sobre 15 homens até que haja unanimidade? Esses 15 homens têm formação, eles têm passado profissional, e um passado profissional variado, com diferentes opiniões sobre muitas coisas. Acreditem, esses 15 homens, profetas, videntes e reveladores, sabem qual é a vontade do Senhor quando atingem a unanimidade. Esse é o presidente Nelson falando. O seu compromisso é ver que a vontade do Senhor realmente seja feita. Eles sabem qual é a vontade do Senhor assim que eles chegam à unanimidade. Galera, isso é tão importante. É tão importante saber que o interesse deles, desses 15 homens, é saber e ver que a verdade do Senhor seja realmente feita. O Senhor ele organizou uma maneira, um sistema admirável de governo que oferece o número suficiente de chamados para manter a autoridade do sacerdócio na terra. Então, na igreja como um todo, nós temos um número de chamados, e esse número é o suficiente para o Senhor, para que a autoridade do sacerdócio possa ser mantida na terra. Então, tal sistema mantém a liderança profética, mesmo na ocorrência de doenças, incapacidades, que inevitavelmente cometem pessoas idosas. Há incontáveis medidas de equilíbrio e de proteção para que ninguém jamais desvie a igreja do bom caminho. Então, existe um processo, existe pessoas que são chamadas, né? Então, por isso que não é somente o profeta, mas existe o profeta e mais 14 homens com ele que auxiliam essa pessoa, auxiliam esse profeta durante esse chamado. Justamente para que existam, né, medidas de equilíbrio, como foi falado aqui, e de proteção para que ninguém jamais desvie a igreja do bom caminho. Ou seja, existe um controle ali para que a igreja possa continuar sendo guiada pelo Senhor. Em Doutrina e Convênios, capítulo 26, versículo 2, fala o seguinte: e todas as coisas serão feitas de comum acordo na igreja, por meio de muita oração e fé, pois todas as coisas recebereis pela fé. Todas as coisas serão feitas de comum acordo. Então, em reuniões de conselho, reuniões de liderança, reuniões com a presidência da igreja, reuniões de estaca, sempre precisa existir um comum acordo entre os que participam dessas reuniões. Esse comum acordo ele é chegado como? Por meio de muita oração e fé. Porque através disso, as pessoas vão receber o Espírito Santo para poder guiar aqueles que eles são chamados para liderar. O presidente Gordon B. Hinckley ele explicou o seguinte: os princípios e procedimentos que o Senhor organizou para o governo de sua igreja contém providências para quaisquer circunstâncias. É importante que não reste nenhuma dúvida ou questão sobre o governo da igreja e o exercício dos dons proféticos, incluindo o direito à inspiração e à revelação quando a administração dos assuntos e programas da igreja. Caso o presidente adoeça ou não consiga desempenhar plenamente as suas funções. Existe um plano B, galera. Existem pessoas que estão ali para poderem auxiliar no processo de guiar a igreja por meio do Senhor, se caso
caso o presidente esteja com alguma doença ou esteja impossibilitado de poder atuar como profeta. Quando o presidente adoece, não consegue desempenhar plenamente os deveres de seu ofício, seus dois conselhos, então, formam o quórum da primeira presidência. Eles levam, então, adiante o trabalho diário da presidência. Mas qualquer assunto de maior importância, quanto às normas, procedimentos, programas ou doutrinas, são considerados fervorosa e deliberativamente pela primeira presidência e os 12 em conjunto. O presidente da igreja não toma nenhuma decisão sozinho. Tudo precisa acontecer com unanimidade. Então, tudo precisa acontecer com essa lei do comum acordo entre eles. Né? Então, unanimidade existe e precisa existir em qualquer liderança. E isso é um exemplo, é um modelo que eles deixam para a gente, para que possamos ser líderes melhores também. Como é que você pode usar melhor essa questão de unanimidade quando você estiver numa reunião de conselho ou quando você estiver com uma reunião com a sua presidência? Pense um pouquinho sobre isso. Como é que você pode seguir esse exemplo da primeira presidência para melhorar as reuniões de presidência que você tem com seus líderes e com as pessoas com quem você tem que lidar? O Doutrina e Convênio 107, versículo 91 e 92, fala o seguinte: e também o dever do presidente do sumo sacerdócio, ou seja, do profeta, é presidir toda a igreja e ser semelhante a Moisés. E eis que nisso há sabedoria. Sim, em ser um vidente, um revelador, um tradutor e um profeta, possuindo todos os dons que ele confere ao cabeça da igreja. Então, irmãos, o profeta da igreja é a pessoa que possui todas as chaves. Então, ele possui todas as responsabilidades concernentes ao evangelho do Senhor aqui na Terra. Então, tudo que precisa ser feito precisa passar primeiramente pelo sumo sacerdócio maior, ou seja, precisa passar pelo profeta. O presidente Monson declarou: a despeito de qualquer problema de saúde que venhamos a ter, apesar de qualquer debilidade física ou mental, servimos com o melhor de nossa capacidade. Asseguro-lhes que a igreja está em boas mãos. O sistema configurado para o conselho da primeira presidência e do quórum dos 12 apóstolos, nos garante que a igreja sempre estará em boas mãos. E que aconteça o que acontecer, não há necessidade que nos preocupemos ou que tememos. O nosso Salvador Jesus Cristo, a quem seguimos, a quem adoramos e a quem servimos, está sempre ao leme. Eu gosto muito disso que o presidente Monson declarou aqui, né? Ele fala dessa segurança que nós, membros da igreja, podemos ter em relação ao que o Senhor quer para a gente. Porque o Senhor já preparou todo o caminho ali. Esse caminho entre saber que existe um profeta, existe a primeira presidência, existe o quórum dos 12, existe um sistema que dá proteção a tudo o que o Senhor tem para nos passar. Nosso apoio ao profeta é um compromisso pessoal de que faremos o máximo para defender suas prioridades proféticas. É a indicação com peso de juramento de que reconhecemos que seu chamado de profeta é legítimo e de que nos comprometemos a apoiá-lo. Não é de se espantar que uma das perguntas para que você possa receber a recomendação do templo é se você acredita, né? Se você realmente acredita que o profeta é o profeta realmente de Deus. Então, se você tem um testemunho do profeta de Deus. Essa é uma das perguntas relacionadas à recomendação. E a importância disso é tão grande que nós podemos entender e dar um valor maior àquele profeta que está nos guiando hoje em dia. Todos os profetas foram importantes, é lógico. Todo mundo tem o seu profeta assim preferido, né? Normalmente é o profeta que estava na época quando você entrou para a igreja, é aquele profeta que você mais gosta, né? Eu, por exemplo, quando eu entrei para a igreja, foi em 92,
era o presidente Benson, Ezra Taft Benson. Mas eu não tive muito tempo com o presidente Benson, né? Porque o presidente Benson, infelizmente, ele faleceu um pouquinho depois. Mas eu posso dizer para vocês, né, que eu tenho os meus profetas, que eu posso dizer assim, que são os meus favoritos, mas que precisamos realmente dar foco àquele profeta que está hoje em dia atuando como presidente da igreja. Como ele falou aqui, aqui, é um compromisso pessoal de que faremos o máximo para defender as suas prioridades proféticas. Galera, nós precisamos dar ouvido aos profetas hoje em dia. O que o presidente Nelson tem falado, o que a primeira presidência tem falado, o que o Quórum dos 12 tem falado. Esses homens realmente estão lá para defender a verdade e para nos ajudar a conhecer mais do Senhor. Possamos realmente nos lembrar muito bem disso e saber que tudo que o Senhor quer é que possamos aprender mais dele, que possamos voltar à sua presença de uma forma mais clara, por assim dizer. E para que isso possa acontecer, nós precisamos realmente ouvir o que os profetas têm para nos ensinar. E essa aula de hoje realmente nos mostrou como que o sistema de apoio aos profetas é tão perfeito. Eu espero que realmente possa ter ajudado você a entender um pouquinho mais sobre isso. Essa foi a nossa segunda aula sobre o presidente Nelson, sobre os discursos, os ensinamentos do presidente Nelson. Eu espero que possa fazer alguma diferença na tua vida. Okay? Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de dar o teu like. Não esqueça de compartilhar isso com seus amigos também. E essa semana ainda tem vídeo do Vem Segue-me, tá bom? E a gente volta aí essa semana ainda para poder trazer mais alguma coisa aqui no canal. Vamos falar sobre. Obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela sua atenção, pela sua participação. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, um abração, tchau, tchau.